sai um peso tão grande de mim, energético, nos últimos dias, quando eu simplesmente decidi que eu não vou me rotular como uma, sei lá, uma mãe progressista ou uma mãe tradicional. Fica aí que eu vou conversar sobre isso nesse vídeo, porque foram em 3 áreas, mas nesse eu vou falar sobre essa parte com filhos. Então, se tu é mãe, enfim, se tu te identifica com isso, com essa polêmica, fica aí. Eu vejo que é mais uma caixa que a gente se encaixa dentro em relação à criação de filhos. Do tipo, que aqui em casa eu gostaria muito... Eu vejo de uma forma energética o meu filho, que ele é um ser, e ele está em um corpo pequeno. Mas ele é um ser grande, como um adulto, como qualquer pessoa. Só que ele está em um corpo pequeno, um corpo... E o corpo dele, a parte cognitiva, ainda não tem o desenvolvimento suficiente para acompanhar o ser grande que ele é. E por isso, muitas vezes, essa frustração deles com eles mesmos, porque eles querem conseguir fazer as coisas e querem poder decidir, e ele tá na fase dos 3 anos, então agora ele tá nessa fase de a reafirmação de identidade, autonomia e tudo. E aí, gente, é o que eu quero dizer, que não tem como tu te enquadrar como mãe e querer se enquadrar do tipo isso, eu vou fazer uma educação positiva, eu vou fazer uma educação tradicional, eu vou bater se for preciso. Enfim, a violência pra mim, o disciplinar com isso, realmente eu não quero fazer. Eu decidi, né, que a gente não quer fazer. Agora, também ver como uma... Não, aquela coisa do castigar, pra mim não faz muito sentido. Enfim, a minha educação foi muito rígida. Então eu queria sair um pouco dessa rigidez e acabei entrando numa outra caixa aqui. Se a gente às vezes vai levantar esse assunto, na caixinha dos progressistas, na caixinha da educação positiva, a gente leva um sarrafada, sabe? Porque na teoria é uma coisa, mas na prática, realmente tu vai sentir o quê? Um feeling com o teu filho. E com o outro filho vai ser de outro jeito. Com aquele pra quem tem mais que um, né? Porque tu sente o que a pessoa está precisando, tu sente o que a criança está precisando naquela fase. Enfim, deu super certo aqui em casa. Até, sei lá, meio ano atrás, tá? Porque ele ainda era um bebê que mamava no peito. E isso fez muita, muita, muita diferença. E o desmame foi um desmame gentil, vamos dizer assim. É claro que ele chorou, mas foram conversado. Ele passou o dia, começou a ir na escola, meio-dia. Então, ele já começou a desmamar uma boa parte do dia. E o mamar ficou para pontos específicos. Depois, ele passou em março. Porque eu queria, sabe? Porque já estava uma coisa ultrapassando o meu limite de saudável, ultrapassando o limite de que ele estava chegando nos 3 anos. Então, ele não era mais um bebê, um bebê mamífero, né? Ele não era mais. Ele estava crescendo, estava se desenvolvendo, ele precisava ir por uma outra fase, que é a fase de socializar, de ir pra escola. E aí e por mim e por ele, porque nunca é só por um. Porque eu não quero, sabe? Ou porque ele não quer. Porque se fosse por ele queria, ele chorou, mas tipo assim, ele chorou, mas ele foi acolhido, entendeu? Então, muitas vezes, eu como mãe de tipo assim, não quero que chore, que fique mal, mas o choro é a forma que ele se expressa de que ele tá triste, entendeu? Que ele tá bravo, que ele não tá legal. E aí a gente quer ser uma mãe muito legal, muito querida. Eu não queria ser tipo a mãe do Cristo, sabe? Lembra do programa Mãe do Cristo? E aí muitas vezes eu me julgava por não querer ser assim, mas muitas vezes era o que era necessário. E aí eu tô numa fase, daí funcionou isso, do não dizer o não, de direcionar, sabe? Em vez de dizer pra uma criança de 1 ano, não bota a mão na tomada, tipo, eu direcionava, dizia, vem cá, vamos fazer outra coisa, tira a mão daí. Realmente funcionou quando ele tinha 1 ano. Agora, que ele, tipo, com 2, com 3, as coisas foram mudando. E aí, mas eles não entendem o não. Naquele momento, realmente, eu acho que ele ia focar mais com o cognitivo que ele tinha, com o desenvolvimento que ele tinha. Eu acho que ele ia focar mais em, tipo, não bota a mão na tomada, ele ia botar a mão na tomada, entendeu? Então eu dizia, tira a mãozinha dali, vai fazer dodói, sabe?
tirava e direcionava pra outra coisa quando dava aquele chilique, direcionava pra outra coisa, distraía, funcionava. A partir do momento que começou a não funcionar mais. Aí a gente quer ficar fazendo do mesmo jeito. E isso é pra nós adultos também. Na nossa vida a gente vê que tem coisa que não tá mais funcionando, mas funcionava uma vez, mas não funciona mais. Porque tua consciência se expandiu. Porque muitas vezes as tuas sinapses mudaram. E isso é com a criança, é com o filho da gente. E aí a gente quer se enquadrar dentro de aquelas caixinhas do tipo, ai não. Aí você sempre calma. Daí tu vai pra lei do pêndulo, que é aquela coisa do... Tu te segura e uma hora tu estoura. Daí tu grita, daí passa a ser a mãe gritona, sabe? Ai, que grita o tempo todo. Enfim, eu cedia muito, eu fazia muita negociação, muito acordo, e aí na hora do o acordo é legal, deu certo, sabe? Só que na hora do cumprir o acordo ele não quer cumprir. Então, eu tenho que fazer ele cumprir. Na base do sarrafo? Não, sabe? Mas eu vou gentilmente pegar ele e fazer o que precisa ser feito, porque eu não sou amiga dele. Em primeiro lugar, claro que eu sou amiga dele, mas eu sou mãe dele. Eu sou responsável por ele, por direcioná-lo para que ele possa ser a melhor versão dele, a máxima potência dele. E se eu simplesmente deixar uma criança decidir por si só tudo que é irresponsável da minha parte, e aí, por isso que eu disse, não sei se eu entendi um pouco equivocado e tô aprendendo, fazendo. A educação positiva não é permissiva. E muitas... Eu só sigo 2 pessoas nessa vibe, assim, que trabalham com isso e tudo mais, e não é permissivo, então tem coisas que é negociável, tem coisas que não é, tá, até um certo ponto funcionou. Agora, não tava mais funcionando. Enfim, eu tirei esse peso, assim, eu pensei, quer saber? Eu vou voltar pra como eu fazia lá no Purpério, no primeiro ano do meu filho, que eu fazia muito intuitivo. Eu sentia, a pediatra falava um negócio, os mais velhos da nossa família falavam outro negócio, tipo minha mãe, minha sogra, minha avó, bisavó, falavam outro negócio. As minhas amigas tinham vivências diferentes e eu seguia muito o meu feeling, o meu instinto. E super funcionou, sabe? Então eu pensei, por que é que cargas d'água? Eu entrei numa caixa e aí agora eu não sei, eu não tô sabendo. Tive muitas conversas com meu parceiro e a gente, tipo, como a gente faz, o que que a gente faz? E aí eu centrei. Voltei pro meu prumo, ouvi o meu em si, ouvi o meu instinto e pensei, tá, calma, eu sou a mãe dele, esse ser veio pra mim, né, e a espiritualidade de Deus não erra, então assim, eu tenho a capacidade, e aí, é o que eu queria dizer, a mãe tem que a gente tem que tirar o volante da nossa vida da mão de outra pessoa, de um outro profissional, tipo de pediatra, de um neuropediatra, de um psicopedagogo, de um professor. Porque tinha coisas que eu ia na escolinha conversar, sabe? E elas têm uma visão diferente da minha. Porque elas têm filhos diferentes do meu. E aí, cada um vai ter o seu ponto de vista. E aí a gente tem que calar tudo. E isso eu fiz também quando eu tive a questão de dificuldade para engravidar. Então, cala todo o mundo e escuta assim. Porque a resposta tá dentro. Então, tipo, bota o mundo todo no modo mudo, sabe? E escuta assim. E foi o que eu fiz. E, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu pensei assim, por que é que eu estou me enquadrando em ser assim ou ser assado? Porque tem o caminho do meio, sabe? Que é o equilíbrio, que é o meio termo. Então, às vezes, ele vai requerer, sim, mais gentileza, né? Depende também de como ele está. A gente não tá sempre num dia bom. Então, ele pode estar mais num pico de desenvolvimento, ele tem mais picos de desenvolvimento do que de crescimento, sabe? Então ele tá sempre no turbilhão, ele tem um perfil energético gerador, manifestante, então ele tá sempre fazendo alguma coisa, ele tem muita energia, e eu já não sou. Então, enfim, são perfis energéticos diferentes, mas o que realmente eu vi que, tipo, funcionou e trouxe muito mais segurança pra ele nas últimas semanas, nos últimos 10 dias, foi eu realmente parar de explicar tanto, falar tanto e agir mais. Então, eu comecei a dizer, se você jogar isso aqui, eu vou guardar. E eu realmente peguei e guardei. Deu uma choradeira, mas eu guardei, entendeu? Então, isso... Eu vi que trouxe mais segurança pra ele até no ponto de dormir. Gente, ele tá... Na hora de dormir, ele sempre dormiu muito bem. Mas na hora de dormir, ele simplesmente tá dormindo com a luz acesa e eu, tipo, lendo ali, ele relaxa e dorme. Coisa que não acontecia, tipo, ele tinha muita dificuldade para relaxar. E eu acredito que seja porque ele pode olhar pra mim e saber assim, poxa, ela sabe o que ela tá fazendo, sabe? Eu posso confiar. Ela tá empoderada de si. E é isso, é pegar o volante da mão de tudo
e puxar pra si, porque tu sabe o que deve ser feito.